Se você corre, mas continua sentindo dores, ou até mesmo está sentindo que não está evoluindo, mesmo seguindo as planilhas, seguindo ali o treinamento de corrida, muito provavelmente o grande fator que está te limitando hoje é a falta de um fortalecimento específico. Provavelmente você nunca aprendeu a fortalecer da maneira correta. É exatamente por isso que nesse vídeo eu vou te ensinar como começar o fortalecimento específico para corrida, entender o que é isso e entender que muitas vezes você não vai precisar ali seguir algo mais tradicional, uma planilha de hipertrofia, mas sim realmente fazendo aquilo que precisa ser feito para o que a corrida demanda. Quando falamos em fortalecimento, muitas vezes a pessoa vai pensar em musculação tradicional. Então chegar numa academia, sentar ali num aparelho, começar a fazer abdutora, adutora, leg press, fazer cadeira extensora. E tudo isso pode até ter parte em alguns momentos específicos, mas isso não realmente gera as adaptações que a corrida demanda. E é justamente por isso que vem muitas vezes a frustração. Você continua com dor ou travado, sem evolução na corrida. E é muito importante a gente entender que a musculação tradicional ela é muito diferente do fortalecimento específico para a corrida. Isso porque a corrida ela é unilateral, por exemplo. Você trabalha muito em bases instáveis, exigindo ali de uma perna específica em cada momento. A corrida ela exige que você absorva impacto e transfira essa força de forma dinâmica. Já na musculação tradicional, você vai treinar muitas vezes sentado, com o corpo totalmente estabilizado, pouca ativação do centro do corpo, pouca ativação das musculaturas estabilizadoras, e isso tudo faz com que você não consiga realmente evoluir na corrida de rua. Então você até ganha massa muscular, mas o foco é outro. A musculação tradicional ela foi feita para desenvolver estética, hipertrofia, ou seja, a ideia é isolar músculos, não é trabalhar de maneira funcional para aquilo que a corrida demanda. Mas Gabriel, o que realmente é fortalecimento para a corrida? Fortalecer para a corrida é preparar o corpo para suportar impacto, controlar os movimentos e realmente repetir isso sem gerar dano nas articulações, nos tendões, nos ligamentos e também na parte muscular. É exatamente por isso que existem 3 pilares que regem um bom fortalecimento específico para a corrida. Um pilar é a força, eu chamo isso de trabalho de força base, onde a gente objetiva sustentar o corpo. Um segundo é a estabilidade, ou seja, eu preciso estar estável durante a minha corrida para mim não gerar excesso de sobrecarga, por exemplo, num quadril ou num joelho, ou até mesmo num tornozelo, numa canela. Eu preciso de coordenação para conseguir aplicar força em alta velocidade. E isso faz com que eu consiga ter muito mais eficiência nos meus movimentos, contribuindo inclusive para a economia de corrida, que é um fator fundamental para o desenvolvimento dentro da sua corrida, para quem está pensando em ganhar velocidade, reduzir pace, melhorar o tempo nas provas ou em distâncias específicas. Então, se você tiver esses 3 pilares, você já está fazendo um fortalecimento para a corrida bastante interessante. Mas por onde começar de verdade? Como realmente estruturar esse trabalho de fortalecimento específico? Como que eu posso aplicar isso na minha rotina? Basicamente, a gente tem 3 pilares também fundamentais. O primeiro pilar é onde a gente chama de força base, que todas as pessoas estão começando, ou eventualmente, se você está começando um trabalho de fortalecimento específico, você vai precisar trabalhar. A ideia aqui é focar em quadril, panturrilha e core, ou seja, aquilo que sustenta o teu corpo, que vai prevenir dores na lombar, dores no joelho, dores no tornozelo, dores no quadril e também vai te dar estrutura para você conseguir correr em alta velocidade, sem que o corpo entre ali em colapso, sem que o corpo não consiga sustentar isso. Então, esses exercícios podem começar com exercícios funcionais com o peso do corpo, mas à medida que você for progredindo, a gente vai entrar com a sobrecarga externa também. Mas é muito diferente sentar numa máquina. São trabalhos dinâmicos que vão trabalhar toda essa força base de maneira muito mais específica, trabalhando diferentes musculaturas ao mesmo tempo e não isolando o músculo como se eu fosse treinar, hoje eu vou treinar só o quadríceps ou só o bíceps. Não, é totalmente diferente e a gente se baseia em padrões de movimento. Então, é algo muito mais funcional e aplicável para a corrida. O pilar número 2 é trabalhar unilateral. Então, a corrida ela acontece em uma perna só. Então, não adianta exercícios que eu vou ficar trabalhando sempre bilateral. E aí, a gente tem que usar esse pilar quando a gente se trata de um fortalecimento específico. Então, precisamos pensar naqueles exercícios que vão gerar essa instabilidade dinâmica e que vão gerar essa transferência. Se os exercícios nunca estão se parecendo com a corrida, provavelmente algo está errado. Então, trabalhar unilateral é fundamental e os exercícios vão precisar respeitar isso.
O pilar 3 é a questão da progressão. Não é intensidade, ou seja, não é realmente eu ir lá para o máximo de carga possível, porque nós temos basicamente 4 maneiras de se progredir um exercício. Uma maneira é a complexidade, ou seja, deixar a execução mais difícil. Uma segunda maneira é aumentar a densidade, ou seja, tornar o treino mais extenuante. A maneira 3 é aumentar ou diminuir o volume. E a maneira 4 é sim a intensidade, ou seja, a carga em si. Mas o que a gente pensa dentro da corrida? Primeiro pilar, a gente precisa melhorar o controle do movimento. E isso envolve, muitas vezes, conseguir executar em velocidades mais altas os exercícios, mantendo o controle. Depois sim entra a carga, e então, para finalizar, a questão do impacto, ou seja, eu preciso de impacto progressivo para que eu consiga cada vez mais correr em alta velocidade suportando aquele impacto. E é aqui que vai entrar a pliometria no estágio final. Se você não sabe o que é pliometria, fiz um podcast inteiro ensinando como a pliometria ela é fundamental para a corrida de rua, você pode conferir aí em cima. O fortalecimento bom, ele é aquele que te deixa muito mais estável correndo, sem dores e, principalmente, que você consiga transferir força de forma dinâmica, de forma que o corpo ainda suporte e sustente isso. E não simplesmente fazendo treinos isolados, buscando estética, que é outro foco, que é a musculação tradicional. Quando não começar. Então, o que é importantíssimo você entender o quê? Se você está com dor constante e você fazer um fortalecimento aleatório, só vai piorar. Isso porque você vai gerar mais sobrecarga em cima de uma estrutura que já está frágil. Então, dor não é sinal de fraqueza, né? Não pode ter aquela ideia de eu tô sentindo dor, então é porque tá fraco, vou meter o louco aqui e fazer um monte de exercício com carga. Não, você precisa entender o que está acontecendo no seu corpo antes de tudo. E muitas vezes você está errando na progressão e não no exercício em si. E fazer apenas descanso isolado, ou seja, vou ficar 2 semanas sem treinar que vai sumir as dores. Isso não vai resolver o problema. Então, se você está num quadro desse, você não deveria começar o fortalecimento de maneira aleatória agora. Você precisa de algo muito mais direcionado. Então, se você quer realmente começar fortalecimento específico para corrida do jeito certo, pare de copiar treino de academia genérico ou fazer ficha de treino genérico de academia, porque isso é focado em estética, não atende aquilo que o corredor precisa. Comece pelo controle do corpo. Pense em corrida, não em músculo isolado ali, buscando crescer um bíceps, que não tem nada a ver. Isso vem como consequência, mas não pode ser o foco principal. E progrida com lógica, não com ego, ou seja, não é você ficar cada vez com um músculo maior, mas sim você realmente está desenvolvendo capacidade funcional de se movimentar, que é o que realmente é necessário dentro da corrida de rua. Se você corre e não sabe por onde começar o fortalecimento específico, eu tenho um programa de acompanhamento por apenas R$ 49 por mês, onde eu e minha equipe vamos te ajudar e te guiar todas as semanas com algo muito mais personalizado e específico para você. Se você quiser participar, existe aqui embaixo a oportunidade disso, e nós também temos um grupo gratuito onde ajudamos ali diversos corredores realmente a evoluírem com dicas práticas, tirando dúvidas. Não deixe de entrar, tá aqui embaixo também. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve nesse canal e eu vejo vocês em uma próxima oportunidade.